Bem, boa tarde. Não, bom dia, que eu ainda não almocei. Eu ia entrar aqui há pouco, não podia deixar de entrar, mas aí chegou meu filho, meu netinho, minha nora, e depois eu fui ter que dar o almoço dos meus cocharros, gatos, e enfim, eu ia entrar aqui por um motivo muito importante. Há um tempo atrás eu venho cobrando de certos oradores, de certos que se intitulam profissionais de ajuda, ou que, com conhecimento de causa e efeito, falar de determinados assuntos que, desde o início da história da humanidade, vem dando problema para a humanidade. No caso, espiritismo e espiritualismo. Eu venho pedindo para espíritas explicarem para as pessoas em geral, deixarem bem discernido o que vem a ser espiritismo e espiritualismo. Eu sou espiritualista, eu não sou espírita, o que não me impede de estudar o espiritismo, né? Ora, o que acontece? Eu tive que entrar porque eu estava saindo até, passei mensagem para minha filha que está longe, trabalhando, meus ainda não tinham chegado, meus netos, nora e meu filho, e eu já ia saindo quando chegou uma mensagem, uma notificação de vídeo, e eu fiquei até feliz porque eu vi espiritismo, espiritualismo, pensei que fosse a Meire, o nome dela é Meire. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu esqueci agora o sobrenome dela. Ela fala sobre fenômenos, ela fala sobre espiritismo. Só que agora, sinceramente, ela misturou tudo, né? Ela falou que a respeito de que o espiritismo, e falou sobre os espíritos que escreveram as matérias de Allan Kardec. Depois ela falou que espiritualista pode ser espírita, que espírita pode ser espírita. Bom, o que acontece é o seguinte: espiritismo, espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Nós espiritualistas, nós acreditamos em vida após a morte. Espiritualista, nós não trabalhamos com uma filosofia, uma doutrina, no caso do espiritismo. O espiritismo, ele é religião, doutrina, filosofia, e tem a parte científica. A parte científica não foge à ciência para todos. Então, nós espiritualistas estudamos muito a ciência, sim, né? Acreditamos em vida após a morte. Os espíritas, eles têm uma filosofia do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia, é religião formada, tá? E o espiritualista pode ser espírita, lógico, porque o espiritismo, ele também, ele acredita em vida após a morte. Portanto, ele é espiritualista. As pessoas, o espírita, ele é espiritualista. Por quê? Porque ele professa doutrinas, assuntos de vida após a morte. É só isso, mais nada. Agora, a diferença é que o espírita, ele estuda o espiritismo, né? Então, ele cria em cima da doutrina espírita. Ah, porque eles foram os espíritos que vieram e criaram o Allan Kardec. Sim, ora, eu acredito em vida após a morte, sou espiritualista. O espiritualismo é nada mais, nada menos do que a crença na vida após a morte. E não fica só na crença. É ciência, é estudo.
Nós espiritualistas, nós estudamos, né? Nós estudamos com base na ciência, com base também na vontade. Nós somos fundamentados pela nossa vontade, né, de usar a nossa inteligência para os estudos, para conhecermos a realidade da vida, né? Ela disse que ninguém pode provar Deus. Porque ninguém pode provar que Deus existe. Como ninguém pode provar que Deus existe? Deus, o que é Deus? Para ela, eu não sei, eu vejo, estudo várias religiões, todas que eu posso, que vêm para minhas mãos e que eu vou atrás, para exatamente conhecer, né? Isso a gente aprende em sociologia, conhecer culturas, para podermos fazer estudos, análises, etc. Então, tudo aquilo que não foi o homem que criou foi Deus. Então, como não se pode provar que Deus existe? Deus existe sim. Deus é uma natureza superior, tá? Que nós ainda não temos muito para falar a respeito com conhecimento de causa e efeito. Por quê? Por causa disso. Por causa que as religiões estão brigando pela posse da palavra, pelo poder de ter todos aos seus pés. Isso é um fato, desde o início da história da humanidade. Então, ela diz também que as religiões estão querendo unificar, Alto lá, tá? Vamos voltar para o assunto espiritismo e espiritualismo. O espiritismo, como ele estuda a vida após a morte, como ele trata, né, com o intercâmbio, com a comunicação, ele trata dos dois planos, ele teria por obrigação, ele tem, de estar fazendo esse discernimento para o resto da população. Porque, inclusive, tem uma regra do espiritismo que ela não fazemos prosélitos, não queremos fazer prosélitos, né? Então, o que acontece? O espiritismo quando uma pessoa está com algum problema, ela vai tudo quanto é médico, a matéria não é detectada pela matéria, pelos médicos daqui, então vai para o espiritismo para saber se é um problema espiritual, uma influência espiritual, um problema espiritual, tá? É assim que funciona o espiritismo. O espiritualista, não. O espiritualista é além disso. O espírita, ele tem, inclusive, dentro das regras dele, o dever de ajudar qualquer pessoa. Então, quando vai qualquer médico, não tem a resposta, vai ver se é a influência espiritual. Então, eles têm todo um processo para saber, o espírito vai se manifestar. Então, como não se pode provar a existência do espírito? Existe, sim, né? E se eles estivessem dentro daquilo que eles pregam, nós já estaríamos evoluidíssimos, sabe? E não sofrendo influências espirituais do outro plano na Terra e da Terra para o outro plano. Ora, no caso, o espiritismo, os espíritas estudam tudo aquilo que é da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela também é espiritualista porque ela acredita em vida após a morte. E ela, então, lida com espíritos. Acontece que nós espiritualistas não somos espíritas, não professamos a doutrina espírita. Nós estamos estudando a realidade, a verdade, para chegarmos realmente nas respostas que queremos a respeito da vida após. E nós tratamos com espíritos também. Então, o que acontece? Que os espíritas, eles têm toda uma leva de espíritos. Espíritos familiares, espírito de nomes famosos, espíritos que estão ali para professar a doutrina espírita. Você tem, Deus te dá aquilo pelo que você acredita. Então, se você é espírita, você acredita em todo o processo espírita, é assim que você vai ter a sua vida depois que você morre.
Não existe um poder absoluto querendo dominar. Deus, ele não quer dominar. Deus, ele quer nos libertar, né? Então, o que acontece? O espírito acredita e que na reencarnação assim, 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 assado, cozido, assado, queimado. Nós, espiritualistas, não. Alguns espiritualistas, misturado, como vem acontecendo, misturam tudo, não fazem o discernimento correto. Então, o espiritualista mesmo, nós estudamos verdades. Então, nós estudamos o espiritismo fundamentado pelo espiritualismo, por eles acreditarem também em vida após a morte e porque também existe comunicações, existe contato, eles têm a parte científica. Então, nós estudamos. Agora, o espiritualista, tá? Nós estudamos as verdades e, obviamente, em vida após a morte, tratamos com espíritos, sim. Acontece que eu vou dar um exemplo, ver se eu consigo dar, tá, gente? Que eu tô cansada desses assuntos que a gente não pode falar para poder discernir, para as pessoas não saírem por aí falando que não deve e minando a cabeça do jovem, confundindo a cabeça das pessoas, que é só isso que religião tem feito desde o início da história da humanidade. Então, vejam bem. Tratar com espíritos. Ora, eu sou espiritualista. Eu não estou professando religião. Vocês sabem que religião não foi criada por Deus, né? Então, cada religião tem os seus dogmas, tem os seus costumes, seus rituais, né? Então, nós espiritualistas, eu, pelo menos, agora eu vou até estudar isso, vou procurar pesquisar. Eu acredito em Deus, minha religião é Deus, né? Eu acredito num poder maior. Tudo aquilo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Então, eu estudo dentro de todas essas verdades do humano e do divino, né? Estudamos os fenômenos e não inventamos fenômenos e não procuramos manifestações, né? Nós estudamos a origem das manifestações, a origem das coisas. Nós estudamos as comunicações que nós temos provado porque nós mesmos já tivemos as comunicações, né? Clareaudiência, clarividência, não para competir com o espiritismo e nenhuma outra religião. Espiritualista verdadeiro, nós estudamos as verdades. Nenhuma religião tem a verdade absoluta. Nenhuma religião tem o poder da palavra. Tem o poder de influência, que eles influenciam uma mente que estudou até aqui, estudou outra mente que foi mais assim, estudou outra mente que foi mais além e aquelas que não saem do lugar, né? Existem influências, existem muitas pessoas, Meire, eu gostaria de conversar com ela. Existem muitas pessoas como você que se encantam. Eu não vou usar a palavra empolgar, tá? Para não baixar a sintonia. Então, se encantam com fenômenos espirituais. Então, no seu canal, você tem a respeito que você já viu luzes, que você já teve contatos com extraterrestre, que você já tem aquela experiência fora do corpo, que você foi levada num local onde lá a tecnologia é avançadíssima, tá? E que lá eles mostram pessoas sendo tratadas, doentes e tal, não sei o que, não sei o que. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O que você conhece sobre os espíritos de luz? O que você conhece sobre os espíritos ignorantes, os nas trevas da ignorância? Veja bem, os espíritos de luzes, eles não vão pegar uma pessoa leiga e vão levá-la para passear, para ela poder conhecer a tecnologia avançada. É como se um japonês, um chinês levasse uma pessoa de um país baixo só para mostrar lá no país deles, a tecnologia que eles são capazes de manipular. Então, preste atenção. Existe um livro do Allan Kardec que é científico, é muito bom para a gente estudar
a origem, a identidade dos espíritos. Porque espiritualistas tratamos com espíritos, espíritas tratam com espírito, né? A macumba, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, várias outras religiões, sincretismo do espiritismo e outras, né, tratam com espírito. Até mesmo as igrejas que dizem que só espírito dos demônios é que se manifestam, elas também tratam com espírito. Só que no caso, como elas são ignorantes, os espíritos usam elas e não elas realmente tratam com eles, né? Então, o que acontece? Peraí que fugiu aqui onde foi que eu... né? Bom, a minha intenção aqui... sim, que você recebe vários tipos de manifestações, você tem aquele fenômeno, você fora do corpo, né? Alguma coisa, me esqueci agora. Então, pense, raciocine. É bom que a gente estude uma verdade que é absoluta. Qual é? E nós fomos criados à imagem e semelhança de um Criador perfeito, porque nós somos uma máquina perfeita. Só que essas capacidades precisam ser desenvolvidas para que a gente possa chegar na perfeição. Estruturou na perfeição, começa a manifestar a perfeição, depois vem o aprimoramento, né? E tudo isso se resume que a gente vem para cá, para a Terra, para aprender, só que em condições de acordo com essa natureza poderosa cria para que a gente aprenda em melhores condições. E aí o que acontece? Que espiritualidade é essa que você mantém em contato? Que nível de evolução eles estão? Qual é a intenção deles? Olha, os antigos cananeus, os antigos egípcios, os antigos romanos, moabitas, eles tinham contato com os espíritos, né? Eles chamados de idólatras. Todos esses povos criaram vários assuntos, várias doutrinas, vários sisteminhas, várias palavras, sabe? Com a intenção de domínio, né? Isso deveria ter sido estudado. Isso deve ser estudado por todos nós aqui hoje, em pleno século XXI. Para quê? Para que a gente não fique mais nas mãos da ignorância arrogante, que, mesmo sendo ignorante e arrogante, nos dominam. Nos não, mas sim, eu também, porque de certa forma eu também estou aqui e estou sujeita a muitas coisas, mas dominam principalmente os leigos, os ignorantes, os simples ignorantes que nascem para aprender. Essa espiritualidade, como esses antigos que eu falei, tem toda a intenção de que essas crianças, essas pessoas, esses seres humanos que nascem terráqueos, eles têm todo o interesse em dominar o planeta Terra também, como eles dominavam as terras no início da história, né? Eles têm todo o interesse em mandar. E o que eles fazem para isso? Como o povo tem a parte que desenvolvemos capacidades como a inteligência e outros conhecimentos, estudamos, temos o coração realmente crente numa força poderosa, essa força poderosa nos ajuda. Então, nós viemos estudando as coisas, viemos vencendo muitas contendas, muitas situações como os antigos hebreus, né? Os hebreus, a terra prometida, eles chegaram, conseguiram se libertar, mas muito do povo também caiu depois. Então, prestem atenção. Os que eram os dominadores, os escravizadores, os que também tinham rituais e tinham mantido contato com espíritos, vocês estudem eles e percebam. Eles tinham contato com espíritos do mal. Ou seja, espíritos considerados do mal são aqueles que não desenvolvem capacidade, não desenvolvem o amor. Então, por aí, dando porrada em todo mundo, né? Soltando coice, né? Usando as verdades, desturpando, desviando. E é o que eles vêm fazendo, minando o planeta Terra, né? Minando os nascimentos. O que eles não devem estar fazendo do outro lado? Eles têm laboratório, sim, do outro lado, como esse que você viu, diz que viu, muitos doentes, muitos não sei o quê. Esse tipo de laboratório, ele vai acender a mente de quem? A mente de leigos. Então, eu te peço, eu vou ter que interromper aqui por causa do meu tempo.
Então eu lhe peço, estude mais. Você pode ajudar muito a humanidade, mas se você for procurar fontes de informação de confiança, espíritos de luz, eles não usam o seu corpo, eles usam o seu conhecimento e a sua vontade. E